Muito boa tarde a todos. Novamente estamos aqui diante do Senhor para servi-lo ministrando a sua palavra. A eterna, infalível, poderosa, inerrante palavra do Senhor, nosso Deus. Jesus afirmou que nós não devemos nos alimentar só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Assim como o pão, os alimentos de maneira geral, alimentam o nosso corpo, a palavra de Deus alimenta o nosso espírito, renova a nossa alma e nos transforma à semelhança de Jesus Cristo, Senhor. Não está no nosso estudo de hoje, mas está intimamente relacionado com isso, porque é uma das coisas que Paulo escreveu numa das cartas da prisão, no caso, escrevendo à igreja de Colossos, no capítulo 3, versículo 10, ele fala que o homem novo se renova através do conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. E nós vamos contemplar a palavra do Senhor na tarde deste dia, para podermos ser renovados conforme a imagem do nosso Pai Celestial. Amém? Eu louvo a Deus pela presença da minha irmã Rosa, aí para os íntimos. É muito bom ter você presente conosco na tarde deste dia. E nós vamos clamar ao Pai para que Ele nos conduza nessa ministração. Conduza, nós estaremos aqui ministrando, e conduza cada um que estará ouvindo hoje, ou em qualquer outro tempo, que essa live estiver disponível para ser assistida por aqueles que Deus estiver preparado para ouvir. Amém? Nós sabemos que Deus tem milhões e milhões de servos espalhados pela terra, e Ele destinou que cada um seja ouvido por determinadas pessoas. Então não somos nós que fazemos, não somos nós que buscamos, mas é o Senhor que conduz a mensagem para onde Ele deseja que ela chegue. E nós estamos gratos ao Senhor por isso, em nome de Jesus. Amado Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta oportunidade. Estamos aqui para estudar as epístolas de Efésios e Filipenses, e clamamos, Pai, para que possamos fazer isso na direção e no controle e no comando do Teu Espírito. Que possamos, Pai, avançar no conhecimento do Teu Filho Jesus Cristo, para sermos transformados segundo a Tua própria imagem. Sabemos, Pai, que Jesus é a exata imagem, exata expressão do Teu ser. E nós, na medida em que formos nos tornando parecidos com Ele, também estaremos recebendo, refletindo a Tua própria imagem através de nossas vidas, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nós pedimos a condução e direção do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Nós vamos fazer algumas considerações iniciais sobre as cidades para onde essas cartas foram escritas, E Éfeso, no caso, a primeira dessas igrejas aqui para onde essa carta foi mandada, a Epístola aos Efésios, era uma das maiores cidades do Império Romano. Na época de Jesus Cristo, ela tinha 250 mil habitantes. Então, era uma cidade em que, em termos de população, era um pouco maior do que Pouso Alegre, porém, não vamos esquecer que ela se estendia por uma distância muito maior, porque não havia aquela verticalização, não havia aquela grande quantidade de prédios. Então, as casas, e até mesmo os palácios, eles tinham geralmente 2 ou 3 andares. Então, isso fazia com que a cidade se espalhasse por um espaço, por uma área muito maior do que as cidades atuais. Louvo ao Senhor pela companhia da Miriam Espíndola, lá de Santa Catarina. Um abraço para você, Miriam, para o seu esposo, amado pastor Luiz, em nome de Jesus. É um prazer contar com a sua presença na nossa live. Então, Éfeso era, conforme dissemos, uma das maiores cidades da época, Talvez a segunda ou terceira cidade de maior população naquela ocasião.
e contava com cerca de 250 mil habitantes. Era uma cidade que, pelo fato de ser a capital da província da Ásia Menor, tinha um poder, né, uma influência e um nível de atração muito grande sobre as demais cidades. Esse é um dos motivos pelos quais João escreveu a primeira carta, ou melhor, Jesus, né? Escreveu a primeira carta à igreja de Éfeso, e dali então, numa sequência horária, então escreveu para Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, que as 7 igrejas da Ásia Menor. E então Éfeso era a primeira dessas cidades, a principal, a capital. Foi de Éfeso também que Paulo, quando chegou lá, na sua terceira viagem missionária, se estabeleceu ali, e durante 2 anos Paulo ensinou, ele treinou, ele discipulou muitos evangelistas na escola de Tirano. E aí o Epáfras, por exemplo, foi para Colossos, e outros foram se espalhando por outras cidades da região, Hierápolis, a própria Esmirna, Pérgamo, enfim. Foram se espalhando ali pela região, né, e levando a palavra. E diz a Bíblia que no decorrer daqueles 2 anos, Paulo evangelizou a população da província da Ásia Menor inteira. Então, para você ver como que o evangelismo estratégico, colocado em prática, colocado em ação, feito com critério, feito com excelência, realmente atinge objetivos muito maiores. Então, além de tudo isso, né, Éfeso era também um grande centro religioso. Em Éfeso havia um templo dedicado à deusa Diana, que até aconteceu um fato bem engraçado, né? Ali, nos primeiros anos em que Paulo estava ministrando na cidade. Por quê? Porque as pessoas de Éfeso começaram a abraçar o evangelho em grande medida. Muita gente. E um ourives chamado Demétrio sentiu que o negócio dele estava sendo prejudicado pelo Paulo. Por quê? Porque ele fabricava nichos, fabricava imagens desse templo de Diana, que era uma das maravilhas do mundo antigo. Então, aqueles miniaturas de templo que Demétrio produzia, elas tinham uma vendagem muito grande, porque não apenas a população de Éfeso comprava, como todos os que visitavam a cidade queriam levar, né? Queriam levar para a sua região, para a sua casa, no seu retorno, né? Uma lembrança de Éfeso, e nada melhor, né, do que uma miniatura do templo da grande Diana dos Efésios, conforme ela era chamada. E havia uma lenda, né, de que essa imagem da deusa Diana tinha caído de Júpiter, quer dizer, que era o pai dos deuses, né? Segundo vocês já sabem, né, o panteão grego, ou Olimpo, ele era chefiado por Zeus, né? Só que quando houve aquela aproximação entre gregos e romanos, os romanos prevaleceram no que diz respeito à estrutura militar, à organização, mas os romanos aproveitaram tudo que os gregos tinham feito. Então deram para os deuses gregos, mantiveram todos os deuses e deram novos nomes, né? Aí no caso Zeus era Júpiter, a Atena era Minerva, né? A Vênus era Afrodite, vai por aí afora, tá bom? Então eles fizeram aquelas alterações, né? Mas mantiveram todo aquele panteão de deuses que eram os mesmos que tinha na Grécia e apenas foram trocados os nomes. Mas então era considerado que a imagem tinha caído do próprio Júpiter, quer dizer, o pai dos deuses. Claro que nós sabemos que tudo isso é uma maneira de aprisionar as pessoas na mentira, mas de fazer com que o comércio daquelas imagens, né, que eram cultuadas
se tornasse um comércio lucrativo. Então, quando Demétrios fez aquele levante ali, aquele ajuntamento, o que ele queria era justamente fazer com que Paulo e os demais ministros de Jesus Cristo fossem expulsos da cidade para garantir, né, a manutenção dos lucros dele, do negócio dele. E então teve, conforme vocês já sabem, né, a intervenção daquele escrivão, né, que falou: olha, o que está acontecendo aqui? Paulo e os demais que estão com ele não blasfemam da nossa deusa. Ele não fez absolutamente nada contra nós. Agora, se Demétrios e os demais ourives se sentem prejudicados, vão para a justiça. Tem as audiências, tem os procônsules que se acusem, então, né? E aí falou: olha, e tem outro problema, nós vamos enfrentar uma grande dificuldade quando os romanos ficarem sabendo desse ajuntamento, porque nós não temos motivo nenhum que justifique a reunião de um número tão grande de pessoas assim. Então, com essas palavras, né, muito bem colocadas, sensatas, racionais, então o escrivão ali de Éfeso conseguiu dissolver aquele ajuntamento que estava totalmente contrário ao apóstolo Paulo e ao progresso do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, você pode perceber que o início da igreja ali em Éfeso foi bastante complicado, bastante tumultuado, porém, tanto em Éfeso quanto em outras cidades da região, segundo falamos, em 2 anos, toda aquela multidão ouviu o evangelho. Nós sabemos que alguns ouvem e creem, outros ouvem e não creem, mas a ordem que recebemos do Senhor é o seguinte: não deixe nenhuma pessoa sem ouvir. Então, Paulo, lá em Éfeso, lá na Ásia Menor, a partir de Éfeso, cumpriu essa ordem de Jesus em apenas 2 anos. Isso, então, mostra para nós que nós podemos, na nossa província, né? Por exemplo, cada um dos estados do Brasil, na época do Império, chama de província, né? Então, estamos em Minas Gerais, mas tem amados nossos que estão em São Paulo, Santa Catarina, conforme já mencionamos aqui, né? Outros estados também. E daí o que acontece? Nós podemos, até pelo fato de termos a tecnologia, de termos toda uma velocidade maior da comunicação, da troca das informações, nós podemos perfeitamente alcançar cada um dos nossos estados em 2 anos. Porém, assim como Paulo fazia evangelismo estratégico, ou seja, ele maximizava os recursos, pegava uma coisa assim, pequena em si mesmo, mas transformava numa grande coisa, conseguia grandes resultados. Então, nós podemos nos entregar ao Senhor, colocar nossa criatividade em ação e desenvolver ações, né, que promovam realmente uma grande conquista do Evangelho de Jesus Cristo nas nossas províncias, ou estados, dos nossos municípios e no Brasil inteiro, e quem sabe, né, até mesmo no mundo. Tudo bem? Então, aí essa igreja que Paulo fundou em Éfeso, conforme falamos, foi na sua 3ª viagem missionária. Quando Paulo saiu de Éfeso, ele prosseguiu, né, na sua 3ª viagem, ministrou em muitos outros lugares, e quando estava voltando na 3ª viagem mesmo, ele não quis entrar em Éfeso novamente. Diz a Bíblia em Atos, no capítulo 20, que Paulo parou em Mileto, e de Mileto ele mandou chamar os presbíteros, os anciãos, os líderes da igreja de Éfeso. Então fez uma reunião com eles, e naquela reunião o apóstolo se despediu. Ele falou: olha, eu sei que todos vós, por quem passei pregando o evangelho, nunca mais vereis o meu rosto. Então ele se despediu. E por que ele fez isso? Porque ele estava indo para Jerusalém, e Paulo já tinha ouvido muitas e muitas pessoas, muitos profetas, inclusive o Ágabo, né? As filhas de Filipe, que moravam em Cesareia. Então tinha ouvido muitas pessoas, conforme ele relata ali no capítulo 20, né, de Atos, que o avisaram que em Jerusalém seria preso. E Paulo, então, não foi
não desistiu da viagem a Jerusalém, ele queria ir para Jerusalém, foi, e lá realmente ele foi preso, né? Primeiro na fortaleza de Antônia, depois mandado para Cesareia, e de Cesareia, quando ele compareceu perante Festo, ele apelou para César e foi mandado para Roma. E justamente de Roma, entre 61 e 62, que Paulo escreveu essa carta à igreja de Éfeso. Uma coisa muito importante com relação a essa carta é que ela tem muita diferença das demais cartas de Paulo. Nas outras cartas, é sempre mencionado a autoria, né, paulina, no caso, e está claramente expresso o destinatário dessa carta. Então, a Epístola aos Romanos, a Epístola aos Tessalonicenses, aos Colossenses, aos Filipenses. Mas no caso da Epístola aos Efésios, tem um negócio muito interessante. Que existem muitas cópias da carta em que o nome da igreja está em branco. Então, por exemplo, Paulo, apóstolo aos santos e fiéis em... Aí não aparece a palavra Éfeso, entende? E também existe aquela recomendação de Paulo, uma carta muito, muito parecida com a de Éfeso, que é Colossenses, que também é uma das cartas da prisão, em que ele menciona uma carta que ele tinha escrito à igreja de Laodiceia, olha só, que deveria ser lida pelos cristãos de Colossenses. E ele diz, e a que eu mandei para vocês, que também seja lida pela igreja dos Laodicenses. Então, se entende que essa carta que nós recebemos como Epístola de Paulo aos Efésios, na verdade seria essa carta aos Laodicenses. Mas que nessa cópia que chegou até nós, foi colocado ali o nome de Éfeso. Entende? Então, existem muitos estudiosos que consideram que aquela carta que Paulo menciona em Colossenses, que foi mandada para os Laodicenses, que deveria ser lida por ambas as igrejas e que deveriam trocar as cartas entre si, seria justamente essa carta que nós recebemos como sendo a Epístola de Paulo aos Efésios. Por quê? Porque em muitas cópias não existe a expressão em Éfeso ou aos Efésios. Uma outra questão também é que essa carta de Paulo, escrita à igreja de Éfeso, ela, segundo a oração, foi escrita entre os anos 60 e 61, durante o tempo que Paulo estava preso em Roma. Não aquela prisão no calabouço, né? Mas aquela prisão em que Paulo estava no seu próprio domicílio. Diz a Bíblia em Atos 28 que Paulo, quando chegou em Roma, alugou uma casa. Então, alugou uma casa em Roma. E nessa casa, ele era guardado sim por soldado, ou seja, estava em prisão domiciliar. Se saísse de lá, o soldado o acompanhava para que ele não fugisse, para que não escapasse. Tudo bem? Mas naquela casa ele recebia todas as pessoas que queria, sem problema nenhum. Então diz a Bíblia que ele ficou ali durante aquele período de 2 anos e falava com todo mundo, recebia todo mundo, ministrava a palavra sem impedimento algum. Então essa primeira prisão do apóstolo, fora aquela, né, lá de Jerusalém que nós já comentamos, depois do tempo de Cesareia, então foi a primeira prisão romana que Paulo teve, né? Era uma prisão domiciliar, bem diferente do calabouço onde ele ficou no seu segundo cárcere, tá bem? E nesse primeiro período de prisão, Paulo escreveu as famosas cartas da prisão, que são quais? Éfeso, aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemão. Então são as cartas da prisão. E o interessante é que na Epístola de Paulo a Filemão, ele fala não apenas que ele é o prisioneiro de Cristo Jesus, como também ele é Paulo o Velho, e agora até prisioneiro de Jesus Cristo. Então, o interessante é que também ele indica, né, ter amadurecido muito em muitas coisas.
nós vamos ver isso mais adiante, mas só para adiantar um pouco daquilo que a carta nos reserva, tá bem? Então vamos ver agora alguns aspectos relevantes, né, dessa epístola de Paulo aos Efésios. A epístola de Paulo aos Efésios é muito bem dividida. Na verdade, é dividida em duas partes bem distintas, sendo que cada uma das partes tem exatamente 3 capítulos. Do capítulo 1 até o capítulo 3 é uma seção, e do capítulo 4 até o 6, outra seção. Então são 2 seções bem definidas. Na primeira seção, ou seja, do 1 até o 3, Paulo fala da nossa posição em Cristo. Fala de todas as bênçãos espirituais que nos foram concedidas em Cristo Jesus. E interessante que existe essa expressão, está em Cristo, é falada mais nesses 3 capítulos de Efésios, do 1 até o 3, do que em todo o restante da Bíblia junta. Então, em nenhum lugar se usa tanta expressão está em Cristo, nele, por ele, né? Através dele. Então, no capítulo 1 até o 3, essas expressões se repetem assim muitas vezes. E por quê? Porque Paulo enfatiza categoricamente que nós recebemos coisas extraordinárias, todas as riquezas, os tesouros, os bens, nos foram concedidos em Jesus, por Jesus, através de Jesus. A começar da redenção, da justificação e de todas as demais bênçãos, né, que ele relata ali, que nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, do capítulo 1 até o 3, ele faz uma exposição, uma lista bem abrangente, uma lista bem específica, bem clara, bem explicada também, de todas essas bênçãos que recebemos em Cristo Jesus. E que nos dá uma posição de muita glória e de muita autoridade, porque estamos assentados com Jesus nas regiões celestiais. Então, o resumo da nossa posição é essa. Nós estamos assentados com Jesus nas regiões celestiais, acima de todo poder, principado, potestade e de todo nome que se nomeie neste século, não somente nesse século, como também no vindouro. Ou não apenas nesta época, na era presente, nesta vida que nós temos hoje, como também na eternidade. E do capítulo 4 até o 6, ele fala, bom, já que essa posição nossa é tão gloriosa, tão elevada, tão sublime, então nós temos também uma grande responsabilidade. Uma responsabilidade condizente com a sublimidade dessa posição. E por isso ele fala, então, já que temos essa posição, então devemos andar de modo digno dela. Entende? Então ele fala, então devemos andar de modo digno da nossa vocação. Que vocação que nós recebemos? Vocação celestial, vocação de filhos de Deus, vocação de filhos e herdeiros do nosso Pai Celeste. Amém? Então, eu fiz questão de passar bem essa divisão. É uma divisão muito clara, né, na carta aos Efésios. E quando do capítulo 1 até o 3, Paulo vai falar sobre a posição do cristão, ele mostra que para colocar cada um dos filhos de Deus, cada um dos cristãos, na posição que o Pai estabeleceu, toda a Trindade estava envolvida. Então Paulo diz que o Pai, né, Jeová, o Altíssimo, o Criador, planejou, escolheu, predestinou e proveu o meio para que isso acontecesse. Então esse foi o papel do Pai. Aí ele vai falar depois do papel do Filho. Qual foi o papel do Filho? Executar o plano que o Pai tinha estabelecido. Como? Vindo à Terra,
assumindo a nossa culpa, se fazendo semelhante a nós, promovendo a nossa redenção, nos elevando com Ele aos lugares celestiais. E depois Paulo fala da ação do Espírito Santo nisso. Qual é a ação do Espírito Santo? Aplicar tudo o que Jesus fez, aplicar o que o Pai planejou, o que o Filho executou na vida de cada um daqueles que recebem Jesus como Senhor de sua vida. Então, diz a palavra de Deus que o Espírito Santo nos foi concedido pelo Pai e que ele é penhor da nossa herança, por um lado, e ele é o selo de propriedade de Deus, por outro lado. Então, essa é uma coisa interessante. O que é um selo? O selo é uma autenticação. Quando na antiguidade um daqueles reis, né, fazia um decreto, por exemplo, dava uma ordem, aquela ordem era escrita, e então era derramada uma cera, né, no papel, e ele então imprimia o anel dele. No anel estava o símbolo, estava o sinete, estava o selo real. Então, quando ele colocava ali aquele anel em cima daquela massa, ficava marcado aquele símbolo. Ou seja, era selado com o anel do rei. Tudo bem? Então, aí o que o Espírito Santo faz na nossa vida? Ele é o selo de Deus na sua propriedade. Então, quando Deus nos concede o Espírito, Ele está selando, autenticando a nossa relação de filhos dele. E dizendo, você é meu filho, você é minha propriedade. E como minha propriedade, como meu filho, você também é herdeiro de tudo aquilo que eu tenho preparado. E no nosso caso, o Pai nos entrega o Espírito como um penhor da nossa herança. Ou seja, nós temos uma grande herança para receber. Então o Pai fala, olha filho, por enquanto eu não vou te entregar a herança, mas eu vou entregar o penhor da herança. Você tendo esse penhor dentro de você, a sua herança estará o quê? Garantida. Então, até você receber a herança completa, eu te deixo o penhor dela. E esse penhor vai garantir você como meu herdeiro. Então, o Espírito Santo é o selo de propriedade de Deus sobre nós e é a garantia de que nós somos herdeiros de Deus através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, você percebe que no capítulo 1, do versículo 1, do 3 até o 6, fala do papel do Pai. Qual é a ação do Pai nesse processo de nos elevar à nossa posição? Qual o papel do Filho? É do 7 até o 12. E qual o papel do Espírito Santo? É o versículo 13 e 14. Tudo bem? Então, nessa sequência, Paulo mostra a Trindade em ação para fazer de nós aquilo que Deus deseja que sejamos, para nos levantar da nossa posição de miséria, de penúria, de sofrimento, de condenação e nos elevar à posição de filhos e herdeiros de Deus, onde se manifesta, onde está presente o Espírito Santo como penhor e como selo, em nome de Jesus. E no capítulo 2, ele especifica melhor no que consiste essa nossa posição em Cristo. Então ele vai falar primeiro da nossa posição individual. O que nós somos individualmente em Cristo. Então ele diz que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, nos ressuscitou com ele. E nos levou com ele aos lugares celestiais. Então a nossa posição individual é de homens e de mulheres que reinam com Jesus Cristo, que estão sobre todas as situações, sobre todos os poderes em ação neste tempo presente. É por isso que Jesus falou, toda autoridade, todo poder me foi dado no céu e na terra. E agora eu passo para vocês, eu outorgo para vocês esse poder. Amém? Muito bem. E então do capítulo 2, versículo 1 até o 10, ele fala dessa nossa posição individual. E ele fala também por que nós recebemos essa posição tão elevada.
é porque Deus preparou de antemão um povo para si e preparou de antemão obras para que esse povo faça, para que através dessas pessoas comprometidas com Deus, seja manifestada a glória de Deus. Deus nos fez para o louvor da sua glória. Amém? E do versículo 11 até o 3, versículo 13, Paulo fala da posição coletiva. Ele vai discorrer sobre a questão da igreja, que é o corpo de Jesus Cristo. Então Jesus é o cabeça, Jesus está no céu assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, mas o seu corpo está na terra. E o corpo precisa andar de acordo com o governo, com o comando que vem da cabeça. A igreja não tem cabeça na terra. A igreja não tem um líder terreno. A igreja não tem um representante de Deus que tenha o governo, o domínio, o comando sobre os demais cristãos. De jeito nenhum. Cada cristão tem a sua posição de glória e de honra ao lado de Jesus Cristo Senhor. Porque Jesus elevou cada cristão à posição de rei e sacerdote. Então, é necessário resgatar justamente o sacerdócio universal do cristão. Cada cristão é um sacerdote. Então, não existe aquela questão do sacerdote dominar sobre os fiéis, digamos assim, de um líder, querer se colocar na posição de pai. Lembra que Jesus falou? A ninguém na terra chameis vosso pai. Ué, quer dizer que eu não posso chamar meu pai de pai? Posso sim. Posso sim. Mas eu não posso dar uma autoridade de alguém sobre a minha vida que só cabe a Deus, que só cabe a Jesus, que só cabe ao Senhor. Então, qualquer ordem que eu recebo de quem quer que seja, eu devo filtrar de acordo com o que a palavra de Deus estabelece. E eu devo realizar ou não, conforme aquilo estiver em conflito ou em concordância com a palavra. Então, em conflito, eu não tenho compromisso de fazer aquilo. Está combinando com a palavra, eu tenho compromisso de fazer aquilo. Entende? Então, o nosso Pai é Deus. O nosso Senhor é Jesus. E todos os demais, homens e mulheres da terra, se são de Jesus, se pertencem a Jesus, a única posição que tem em relação de uns com os outros é a posição de irmãos, não de dominadores, não de exploradores, não daqueles que podem exercer o comando, a direção da vida de cada um. Nós temos poder, sim, um poder extraordinário, grande demais, mas Jesus não nos deu poder. Jesus não deu a nenhum de nós o poder de decidir alguma coisa em relação ao nosso próximo. Entende isso? Ele nos deu poder sobre os espíritos, não sobre os seres humanos. Sobre os seres humanos, toda posição de poder tem que ser consentida livremente. Ou seja, eu posso pegar e fazer uma procuração para que uma pessoa me represente. Ela vai responder por mim, ela vai decidir por mim. Porém, isso foi uma decisão minha, uma outorga minha. Eu concedi àquela pessoa aquele poder e delimitei o poder que estou dando para ela de decidir em meu nome. Aí sim. Agora, a pessoa se achar no direito de decidir pelo outro é uma coisa total e completamente fora da palavra e dos fundamentos da Igreja de Jesus Cristo. O que Jesus deseja na sua igreja é que nós vivamos como irmãos, com a máxima igualdade possível. Amém? O maior como o menor, e quem governa como quem serve. O interessante é que Paulo conclui tanto o capítulo 1 quanto o capítulo 3, que é o final da segunda sessão, que trata da nossa posição em Cristo, com uma oração. Só que no capítulo 1, ele ora por revelação, ou seja, para que o Espírito Santo, que foi concedido como selo, como penhor da nossa posição em Cristo, ilumine nosso entendimento.
e nos mostra a extensão do amor de Deus, a largura, a profundidade, enfim, para que nós possamos, através da revelação, conhecer o tamanho da nossa herança, conhecer a sublimidade da nossa posição, conhecer a importância que nós temos no plano extraordinário que Deus fez de resgatar toda a humanidade para si mesmo. Então, ele ora por revelação. Mas quando ele conclui a segunda sessão, que são os capítulos 2 e 3, quando fala da posição individual, da posição coletiva, ele ora para que nós estejamos realizando plenamente aquilo que nos cabe realizar. No caso, o que nos cabe realizar? Glorificar o Senhor, viver para a glória de Deus. Então ele fala, olha, eu oro para que vocês consigam realizar isso. Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o teu poder que opera em nós. Quer dizer o seguinte, olha, a posição que Deus nos deu é algo que nós não podemos alcançar por nós mesmos. Ele nos coloca naquela posição. E Ele é poderoso para nos manter nessa posição até o fim. E para nos levar a lugares muito mais elevados, além daquilo que pedimos ou pensamos. Por quê? Porque o poder que opera em nós não é o nosso poder. É o poder infinito e ilimitado do nosso Deus. Então você percebe que o que é colocado aqui enquanto posição do cristão é algo glorioso demais. Todas essas posições indicam o elevado privilégio que nós temos em Cristo Jesus. Porque através de Jesus é que todas essas bênçãos espirituais nos foram concedidas. E é através de Jesus que essas bênçãos são mantidas na minha vida e na sua vida. É tudo por meio dele, é tudo para ele e é tudo para a glória dele. Amém? Aí então nós chegamos na segunda parte dessa carta, né? Segundo nós falamos, a primeira parte é uma dessa posição. Essa posição do cristão, posição de grande privilégio, de grande importância, da maior importância, irmãos, que existe sobre a terra. Muito bem. E agora, do capítulo 4 até o 6, ele vai falar o seguinte, bom, então já que nós fomos colocados com uma posição, uma vocação tão elevada, tão gloriosa, nós devemos andar de modo digno dessa vocação que recebemos. Então, é aqui que vai combinar com aquele texto de Romanos, quando diz que nós fomos resgatados do império das trevas e trazidos para o reino da luz. Então, nós deixamos de ser servos do diabo, servos do pecado, e agora passamos aqui a ser o quê? Servos de Deus. Servos da justiça. Então, como apresentamos nossos membros ao pecado para cometer toda a iniquidade, agora devemos apresentar os nossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Por quê? Porque aquele em que eu me ofereço como servo, desse eu me torno servo. Então, se eu quero viver como servo de Deus, eu devo me oferecer como tal diante de Deus. Amém? E aí, então, ele vai falar, né, do capítulo 4 em diante, para que nós façamos exatamente isso, para que nós andemos de acordo com a elevada vocação celestial que recebemos do nosso Pai. Aí ele diz, então, no capítulo 4, versículo 1, que nós devemos andar de modo digno da nossa vocação, suportando uns aos outros em amor, ele fala no versículo 2, capítulo 4, versículo 2, esforçando-os por preservar a unidade do Espírito. Ou seja, em Jesus, nós fomos feitos um só. Há um só corpo, um só Espírito, um só Deus de todo, um Pai de todos. Perfeitamente. Então, ele já fez isso. Mas nós devemos preservar aquilo que ele já fez. E como que eu preservo aquilo que ele já fez? Renunciando à vontade pessoal, à vontade própria. Então, de repente, eu quero fazer alguma coisa, mas eu estou junto de um grupo de pessoas. Então, não cabe a mim pôr a minha vontade sobre esse grupo. Cabe a mim ouvir a cada um
e com base no consenso, com base naquilo que melhor expressa a nossa unidade em Cristo, caminhar junto desse grupo de pessoas. A Bíblia diz em Provérbios, né, que aquele que se isola, que se afasta, que se separa, busca o seu próprio interesse. Ele se levanta contra a verdadeira sabedoria. Então, é interessante nós entendermos que Jesus quer que vivamos em unidade, mas que essa unidade se expressa na diversidade. É unidade de propósito, mas tem diversidade de manifestações desse mesmo propósito. Então nós precisamos ter isso muito claro na nossa mente, no nosso coração, para que não nos separemos de alguém só porque a manifestação do propósito é diferente na vida dela do que é na minha vida. Então não tem nenhum sentido. Nós precisamos procurar o quê? Bom, quais são os elementos em comum? Quais são os pontos em comum? O que é que existe entre nós que nos possibilita permanecer em unidade? Então, é por isso que a Bíblia diz que nós devemos nos esforçar para preservar a unidade do Espírito. Ou seja, não é fácil. Não é fácil. Se nós fôssemos espíritos perfeitos, seria fácil. Nós temos um espírito perfeito que veio de Deus, mas nós somos uma substância imperfeita, que tem que ser o quê? Tem que ser negada dia após dia. Quando fala negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me, é justamente isso que ele quer dizer. A necessidade de negar os interesses pessoais em prol da preservação, da manutenção da unidade que Deus deseja que vivamos. A gente vai ver que isso lá, aqui em Éfeso, é mais no sentido conceitual, né? Mas lá em Filipenses a gente vai ver o apóstolo falando muito da necessidade de viver essa unidade. Então lá existia realmente um número maior de conflitos, né, entre os vários interesses em jogo ali na igreja, tá bom? Depois, entendendo e respeitando o chamado do nosso próximo. É justamente o que nós acabamos de falar. Existe uma unidade de propósito. Nota bem, unidade de propósito. Mas existe uma diversidade na manifestação desse propósito, segundo as personalidades, segundo o chamado, segundo a missão que cada um recebeu de Deus. Então, existem pessoas que receberam uma missão totalmente diferente da outra, mas elas não devem se chocar, elas devem se complementar, de tal maneira que a unidade seja preservada e que todo o corpo possa crescer em nome de Jesus. Entendendo o propósito do Senhor. Olha só que coisa. Lembra que eu falei? É unidade de propósito, mas diversidade de ações que cumprem esse propósito único. Então, quando eu tento conduzir todas as ações da maneira como eu acredito que seja mais adequado, eu estou inviabilizando o cumprimento do propósito do Pai Celestial. Segundo nós falamos, é unidade na diversidade. Há um só Espírito, mas muitas manifestações desse Espírito no sentido de edificação do corpo. Experimentando a metanoia. Está no versículo 4, de 17 a 21. O que é a metanoia? É a mudança de mente. Então, de uma posição assim, firmada que cada um de nós tem, nós temos que ir experimentando a mudança, a transformação. Ouvir o outro, considerar o outro. Tem um texto que nós vamos ver lá em Filipenses que fala assim, cada um considere o outro superior a si mesmo. Ou seja, temos que inverter. Na verdade, nós temos que inverter. Nós temos a tendência de nos considerar superior ao outro. Temos que inverter isso. O outro é superior. Eu vou ouvi-lo, eu vou aprender com ele, eu vou absorver tudo aquilo que ele tem para me ensinar. Se cada um de nós fizermos isso, sabe o que vai acontecer? Todos nós vamos aprender muito mais, porque a Bíblia diz também aqui em Efésios, né? Nós vamos ver, está no capítulo 5, que uma das grandes
de permanecermos cheios do Espírito Santo é nos sujeitar uns aos outros no temor do Senhor. Então, a primeira parte dessa sujeição é, no mínimo, ouvir o que o outro tem a dizer e considerar, dando a maior honra possível a ele e aquilo que ele declarou. Amém? Despojando-nos do velho homem, está no capítulo 4, versículo 22. O que é despojar? No sentido aqui, é mais de tirar as roupas do velho homem, tá? Sabe aquela vestidura, né? Aquelas vestes de injustiça, justamente tirar de sobre nós essas vestes de injustiça, de pecado, e nos vestir de vestes de justiça e santidade. Amém? É o que diz no próximo item, né? Revestidos do novo homem, que segundo Deus é gerado em nós, em verdadeira justiça e santidade. Quem é que gera? É Deus que gera. Mas quem é que promove a renovação da mente, para que a minha mente possa absorver os pensamentos e a nova visão e a transformação que Deus quer operar a partir do meu entendimento? Sou eu. E como que eu faço isso? Me enchendo diariamente com a palavra de Deus, em nome de Jesus. E finalmente, né, revestindo-nos da armadura, que está do capítulo 6, o último capítulo, do versículo 10 até o 18, que todos nós, né, já temos conhecimento do que se trata, né, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e não esquecendo do joelho, orando em todo o tempo e vigiando nisso, com toda oração e súplica por todos os santos. Se nós colocarmos toda a armadura e deixarmos e esquecermos o joelho, nós não vamos conseguir vencer as adversidades. É de fundamental importância que a gente esteja nos enchendo com a armadura, sim, nos guardando totalmente pela armadura. Porém, é necessário também que nós estejamos orando e vigiando em todo o tempo. Amém? Nós vamos comentar agora sobre a Epístola aos Filipenses. Segundo você já sabe, quando Paulo foi para Filipos, foi na segunda viagem. Então, a igreja de Filipos, ela é anterior, ela é mais antiga do que a igreja de Éfeso. E a igreja de Filipos foi a primeira igreja de Jesus Cristo que surgiu no continente europeu, né? Então, ali no capítulo 16 de Atos, diz que Paulo estava, assim, precisando de uma direção. Intentou ir para Bitínia e foi impedido por quem? Pelo Espírito Santo. Quis ir para a Frígia, mas o Espírito do Senhor não permitiu. Aí ele pegou e falou, bom, não tenho uma direção, um lugar para ir. Então ele foi para Troade e ficou lá em Troade, não sabemos quanto tempo. Mas uma bela noite ele teve um sonho. No sonho apareceu um varão com vestes da Macedônia, e o varão falou para ele assim, passa a Macedônia e ajuda-nos. Então você percebe que foi um sonho curtinho. Sei lá, de repente demorou 2 ou 3 minutos o sonho de Paulo. Mas a importância disso para o avanço do reino de Deus na terra foi algo assim imensurável. Por quê? Porque quando ele acordou, ele entendeu, Deus quer que eu vá para a Macedônia. E ele prontamente pegou o navio e atravessou o mar, né? O mar Adriático, o mar Egeu, e foi para Filipos. Então, quando chegou em Filipos, ele encontrou algumas mulheres lavando roupa. Uma delas chamava-se Lídia, era vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. E Lídia abriu seu coração, creu em Jesus, recebeu Jesus, foi batizada e ainda abriu a sua casa para receber Paulo e os seus companheiros, para que eles pudessem ficar lá e, a partir de lá, anunciar a palavra em toda a cidade.
Então aí surgiu a igreja aos Filipenses, né? Na segunda viagem de Paulo. E interessante é que a igreja de Filipenses logo lhe despertou para reconhecer Paulo como apóstolo e para mantê-lo, entende? Mantê-lo enquanto estava lá em Filipos e mantê-lo também enquanto estava em outras cidades. Como Paulo disse que só para Tessalônica, a igreja de Filipos mandou oferta para ele durante 2 ocasiões. Ele não estava em Filipos, estava em Tessalônica, mas os filipenses mandaram para ele o que ele precisava para continuar ministrando a palavra. E em outras ocasiões eles mandaram também para outros lugares. Tudo bem? E então essa igreja, até devido a essa correspondência, né? Esse amor correspondido, essa honra de dar e receber, ela conquistou um lugar muito especial no coração de Paulo. Dificilmente você vai ver palavras assim de tanto amor, de tanta gratidão do apóstolo em relação a uma igreja, como tem na carta aos Filipenses. Tudo bem? Essa carta aos Filipenses também é uma das cartas da prisão, né? Ela foi escrita em 62, e quando Paulo escreveu, ele já praticamente sabia que estava prestes a ser solto, a ser liberado, a ser colocado, né, de volta na sua atividade, né, de ministração da palavra. E, diferentemente de Efésios, a gente pode perceber na carta aos Filipenses, uma divisão muito ligada aos capítulos. É como se cada capítulo fosse uma seção diferente e já tivesse um foco próprio, né? Uma mensagem central própria em cada um dos 4 capítulos dessa epístola. No capítulo 1, Paulo vai dizer que, apesar de estar preso, a palavra continua solta. Ele até diz que que a palavra se tornou mais livre do que era antes. Ele falou, eu sei que alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas eu sei também que muitos pregam de boa mente, mas não me importa. O que importa para mim é que Cristo seja anunciado. Nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Então ele fala, olha, irmãos, o fato de eu estar preso fez a igreja avançar, fez o evangelho avançar. Alguns, sabendo que eu estou preso aqui e realizando o meu desejo de que a palavra avance e alcance todas as pessoas, fazem de boa mente, fazem porque querem alegrar o meu coração, fazem com que querem fazer com que eu me sinta que o meu esforço valeu a pena, que o envolvimento, o investimento que fiz de tempo para estruturar a igreja valeu a pena. Outros não. Outros querem acrescentar sofrimento às minhas prisões. Tipo assim, tá vendo? Você está preso e outro aqui solto. Entende isso? Mas você fala, não, mas não importa. Se algum estiver pregando para acrescentar sofrimento para mim, não vai acrescentar, porque eu vou me regozijar do nome de Jesus estar sendo anunciado, seja como for. Amém? Então essa é a posição adotada pelo apóstolo. Ele relata de que ele sabe que isso vai resultar em salvação para ele. Ele fala, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, para mim, olha, sinceramente, eu preferiria morrer, preferia partir e estar com Jesus, porque isso é muito melhor. Mas eu sei que devido à necessidade que vocês têm de aprenderem mais, eu ainda permanecerei um tempo convosco. Então essa é a posição do apóstolo. Para mim é melhor morrer, mas eu sei que para vocês, né, é necessário que eu permaneça um pouquinho mais. Então eu sei que eu vou permanecer e sei que isso vai resultar em edificação para todos vocês. Aí ele abre o capítulo 2. E no capítulo 2 ele fala sobre a excelência do conhecimento de Jesus Cristo. Ele fala que eles devem desenvolver
um pensamento que os identifique mais e mais com Jesus. Que eles tenham uma nova maneira de pensar. Lembra da metanoia? Que eles pensem diferente, que eles pensem com a mente de Jesus, que eles tenham em si mesmo o pensamento de Jesus. E como que nós podemos colocar dentro de nós o pensamento de Jesus? Lendo as palavras de Jesus. Seguindo o exemplo de Jesus. Meu Pai, se é possível, faz assim, mas não seja feita a minha vontade, assim a tua vontade. É tendo em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, de fazer o quê? De fazer a vontade do Pai acima da minha própria vontade. Então, Jesus, quando ele se manifestou, né? Ele se manifestou, ele se esvaziou da divindade. A divindade era dele. Se ele quisesse manter, era direito dele. A divindade não é nossa, mas nós queremos nos colocar numa posição até mesmo superior a de Jesus no que diz respeito ao seguinte: não, Jesus veio para sofrer mesmo, Jesus veio para pagar pelos pecados, eu não. Não, Jesus falou o seguinte: como o Pai me enviou, também eu vos envio. Jesus falou: não é o servo maior do que o seu Senhor, e nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Então é necessário que nossa mente seja renovada com as verdades da palavra de Deus. A verdade é que nós estamos na condição de servos. Inclusive, quando Paulo começa essa carta aos Filipenses, você pode verificar no capítulo 1, versículo 1, ele fala assim: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. Então, em primeiro lugar, ele não se apresenta como apóstolo, não se apresenta como um homem especialmente escolhido por Deus. Em primeiro lugar, isso. Se apresenta como servo. Em segundo lugar, Paulo se coloca no mesmo patamar, no mesmo degrau de Timóteo. Eu sou o apóstolo e Timóteo é meu discípulo. Não. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. Como Timóteo é servo, eu sou servo. Não tem um degrau de superioridade entre eu e o meu companheiro de trabalho. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. Então, nós precisamos resgatar com urgência essa postura de servo. Ao homem cabe a função de servo. Está perdido? É servo do diabo. Está vivendo em pecado? É servo da injustiça, do pecado. Foi resgatada por Jesus? É servo de Deus. Foi retirado do império de Satanás e trazido para o reino da luz, se tornou o quê? Servo da justiça. Mas continua sendo servo. Não mudou a posição. O que mudou? Mudou o Senhor a quem nós servimos. Ao invés de servir a Satanás, servimos a Jesus. Ao invés de servir ao pecado, servimos à justiça. Mas servimos, obedecemos, nos submetemos. Porque a posição do servo é se submeter ao Senhor. Antes nós éramos forçados a submeter a Satanás. Hoje, de livre vontade, devemos nos submeter ao senhorio de Jesus Cristo, o nosso Mestre e Senhor. Amém? Aí nós abrimos o capítulo 3, né? E no capítulo 3, Paulo mostra como a excelência do conhecimento de Jesus supera qualquer outro conhecimento que o homem possa ter. Paulo falou: eu realmente obtive o melhor conhecimento. Hebreu de hebreus, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Fui discípulo de Gamaliel. Ou seja, eu recebi a melhor instrução que o homem poderia ter recebido sobre Deus e sobre o propósito de Deus. Mas quando eu conheci Jesus, quando eu encontrei Jesus, quando eu vi como o conhecimento de Jesus era superior a tudo isso, eu cheguei à conclusão de que todo aquele conhecimento que eu recebi de Gamaliel e da lei e como fariseu é esterco, é refúgio,
É como aquele que nós sentamos no vaso, né, do nosso banheiro todos os dias pela manhã e soltamos ali. E depois damos a descarga. Não queremos mais, não serve mais. É essa figura que Paulo usa. É refúgio, é esterco, não presta para nada. Eu desfaço, jogo tudo isso fora, porque eu conheci, eu tenho um conhecimento, eu encontrei um objeto de conhecimento muito mais excelente. Que objeto de conhecimento é esse? Jesus e a sua obra em nosso favor. Então Paulo faz que pela sublimidade desse conhecimento de Jesus, ele sofreu a perda de todas as coisas, mas não sentia falta de nenhuma delas. Estava satisfeito, porque esse conhecimento inesgotável agora estava à disposição dele para ser alcançado, para ser buscado, para ser conhecido, para ser aprofundado dia após dia. E aí na sequência ele diz: irmãos, eu não julgo que tenha alcançado isso, ou que seja perfeito, mas eu faço uma coisa, eu esqueço o que ficou para trás. Lembra de sentar no vaso, soltar aquilo e dar descarga e se despedir? Eu esqueço o que ficou para trás e prossigo para o alvo. Qual é o alvo? Ser semelhante a Jesus. Então, para eu atingir esse alvo, eu preciso fazer o quê? Ouvir Jesus, seguir Jesus, obedecer Jesus, permanecer em Jesus. E como que eu permaneço em Jesus? Permanecendo na sua palavra. É assim. Permanecendo na sua palavra. Então Paulo conclui nesse capítulo 3 falando justamente isso. E aí ele faz uma exortação, né? Ele clama para você se manter firme nisso e se guardar dos maus obreiros, da circuncisão, daqueles que não servem a Jesus, mas se servem ao seu próprio ventre, ou seja, daqueles que buscam o seu próprio interesse. Ele fala: tomem cuidado com essas pessoas. Tomem cuidado com elas. Porque eu disse para vocês, avisei para vocês muitas vezes, e agora eu digo até chorando, eles são inimigos da cruz de Cristo. O seu Deus é o ventre. Eles só se assentam naquilo que é enganoso. Então ele fala: tomem cuidado. Não siga o exemplo dessas pessoas. Ele até fala de exemplos que nós podemos seguir. Por exemplo, ele fala: olha, eu estou enviando Timóteo para falar com vocês. Porque ele, assim como eu, tem o mesmo sentimento de serviço. Os outros buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Mas Timóteo é aquele que sinceramente busca e cuida daquilo que é bom para vocês, que é necessário para vocês. Eu não tenho ninguém com um sentimento tal como ele. Então, por isso, eu mando ele para vocês, para que ele sirva de edificação e de modelo e de exemplo para vocês. Ele também fala de Epafrodito. Lembra que eles mandavam ajuda para Paulo? Paulo estava em Roma e, novamente, eles mandaram ajuda para Paulo lá em Roma. Ajuda de alimentos e tudo mais. De dinheiro, não sei. Ajuda. E Epafrodito foi a pessoa que foi levar isso lá. E teve um grande custo para Epafrodito. Ele ficou doente e quase morreu. Fala, olha, ele realmente esteve doente e quase à morte, mas Deus teve piedade dele e principalmente de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Agora eu o devolvo a vocês, e vocês devem tê-lo em honra, porque pelo amor de Cristo ele esteve bem próximo da morte. Então Paulo fala de Timóteo, que tinha o mesmo sentimento de serviço, e de Epafrodito. Exemplos que seguiram o modelo de Jesus, de viver como servos dos servos de Cristo. Tá bem? E no capítulo 4, né, Paulo lembra aos filipenses, e de forma mais direta e especial, duas mulheres, Evódia e Sintique, que elas deviam fazer o quê? Preservar, conforme dizem Efésios, a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Elas estavam em conflito. Estavam defendendo posições diferentes. Paulo fala: olha, pensem a mesma coisa, sintam a mesma coisa, se ajudem mutuamente, ouçam as propostas e busquem fazer o melhor para a edificação do corpo de Cristo. Aí fala com o dirigente da igreja, né? Para que ele tenha essas mulheres em honra.
E finalmente fala, olha, agora só resta que vocês se alegrem no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Aí ele fala de como devemos lidar com as nossas ansiedades, com as nossas necessidades, com os nossos conflitos, com as nossas dificuldades, fazendo o quê? Contando tudo para o Senhor. Através de todo tipo de oração e súplica. E aqui tem uma coisa muito, muito importante, que é o quê? Muitas vezes, irmãos, nós permanecemos sempre fazendo o mesmo tipo de oração ao Senhor. Qual tipo de oração que fizemos? Pedir, pedir, pedir. Oração de petição. A oração de petição é errada? Não, a oração de petição é correta, é certa. Ele foi pedir e dar-se-vos-á. Mas o que é errado é só pedir. É só fazer essa oração. É esquecer das demais formas de oração e súplica. Ele fala, usem, orem com todo tipo de oração e súplica. Ou seja, tem muitos outros tipos de oração que nós podemos e devemos fazer, que Deus espera ouvir de nossos lábios. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, primeiro, oração de dedicação. Que tipo de oração é essa? Eu vou dedicar o meu dia ao serviço do Senhor, a alegrar o Senhor, a devotar aquelas horas do meu dia para Ele, ou aquele dia inteiro. Oração de dedicação. Ela também pode ser chamada de oração de consagração. Eu vou me consagrar ao Senhor, né? Para fazer o que está no coração dele que eu faça naquele dia, para ir onde ele deseja que eu vá naquele dia. O interessante é que muitas vezes a pessoa, quando a gente fala disso, pensa que é oração de entrega. Não, oração de entrega é diferente. É outro tipo de oração. Mas não é a entrega da minha vida. É a entrega do meu fardo, do meu problema, do meu dilema, daquilo que eu já tentei resolver de alguma forma e não consegui. Fala, Senhor, eu entrego ao Senhor esse problema. Eu não quero mais nem me preocupar com ele, nem pensar nisso, porque é uma coisa que eu não tenho solução. Então eu entrego para ti e te agradeço, porque eu sei que o Senhor vai dar a melhor solução para esse problema. Essa é a oração de entrega. Mas tem oração de ação de graças, que é quando eu vou agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele fez por mim. Não é só pelo almoço, não, irmãos. Muitas vezes a pessoa acha que agradecer é só na hora do almoço. Sentou à mesa, agradecer pelo almoço. Não. Quando nós acordamos de manhã e fazemos assim, que maravilha. Sabe? Buscamos o ar e ele entra e vai até lá nos nossos pulmões com plena liberdade. Obrigado, Senhor, porque eu posso respirar. Obrigado porque o fôlego de vida que o Senhor colocou em mim permanece comigo. É motivo de ação de graças. A ação de graças deveria ser a nossa primeira oração todo dia. Todo dia. Nos levantamos, as nossas pernas estão firmes, os nossos pés podem sustentar todo o nosso corpo, nós podemos andar, podemos pular, podemos correr. Ação de graças. Obrigado, Senhor, porque os membros do meu corpo funcionam perfeitamente. Porque eu posso pegar, porque eu posso estender as mãos, porque eu posso abraçar, porque eu posso segurar, porque eu posso falar, porque eu posso ver, porque os meus olhos estão enxergando. Então, ação de graças, não é só agradecer pelo alimento, não. É agradecer por cada manifestação do cuidado de Deus por nós. E o louvor? Né? Eu louvar pelo que Deus fez por mim. É que eu louvar pelo que Deus fez por toda a raça humana. Os grandes feitos de Deus no passado. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor abriu o mar vermelho para o teu povo passar, porque o Senhor libertou o povo com mão forte, com braço estendido, quando era escravo no Egito. Eu te louvo porque Jesus Cristo na cruz pagou pelos meus pecados e pelos pecados do mundo inteiro. Oração de louvor. E adoração? Eu te adoro, Senhor, pela tua santidade, pela tua justiça, pela tua majestade, pela glória, sabe? A glória tua, Senhor, pela magnificência, pelo teu grande poder. Enfim, quando nós
quando nós, no nosso dia, fizermos os variados tipos de oração, o que vai acontecer? A paz de Deus vai encher o nosso coração e nós vamos poder ser e executar tudo aquilo que Deus tem preparado para que a gente seja e execute. É por isso que Paulo diz: alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos novamente no Senhor, alegrai-vos mais no Senhor. Ele fala também nesse capítulo 4 de uma lista de pessoas, né, a quem ele é grato. Ele fala: peço a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente, e com todos os demais cristãos, cujos nomes estão no livro da vida. Esse é o melhor lugar para o nosso nome estar registrado, está escrito. Muitas vezes as pessoas querem colocar o seu nome no livro dos recordes, o Guinness Book. Logo vai estar destruído tudo que foi feito aqui, que foi conquistado aqui, todos os recordes foram quebrados, vão ser esquecidos. Tudo que tem forma, né, que é visível, vai se desfazer. Só vai permanecer o que é invisível. Então eu e você somos convidados a nos alegrar com o invisível e a clamar para que o invisível se manifeste e para que nós vivamos e andemos vendo aquilo que a grande maioria das pessoas não consegue enxergar, que é invisível aos olhos, mas é o que tem uma existência real e que dura para sempre, em nome de Jesus. Então você percebe que essas duas cartas que nós terminamos de estudar têm coisas extraordinárias para serem resgatadas. Coisas extraordinárias. Não dá para fazer um estudo minucioso, porque o estudo minucioso de uma carta só levaria meses para fazer. Então, nosso propósito com essas leituras, nesse período de jejuns, é justamente fazer com que você tenha contato direto com a carta. E depois nós vamos comentar, né, alguns aspectos de maior relevância de cada uma delas. Necessariamente, nós temos que eleger alguns aspectos, não dá para ver todos. Mas o que nós vimos mostra para você que o que Deus tem preparado para mim e para você é superior, é muito acima, supera qualquer expectativa que nós possamos ter com relação a Ele e a sua obra. Então vale a pena buscar o Senhor e permanecer nele, crescer no conhecimento dele, porque à medida que vamos crescer no conhecimento do nosso Pai Celestial, nós vamos nos tornando cada vez mais parecidos com Ele. Eu quero concluir dizendo aquele texto de Efésios 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Quero deixar esse versículo para você orar, para você buscar, para você desejar ardentemente que se concretize na sua vida. Lembrando que é justamente pouco depois de Paulo fazer aquela oração por realização. Ele falou: Deus é que opera em vós o querer e o efetuar. Então, se você deseja ser realmente imitador de Deus, Deus vai te fazer de você imitador dele. Porque se nós queremos isso, Ele quer ainda mais. Então, que Deus nos guie, nos conduza, nos abençoe e nos faça frutificar extraordinariamente em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, a sua semana, todo o seu tempo na presença do nosso Pai Celestial, em nome de Jesus. Amém.